Bom, para discutir um pouco mais sobre o que é a reforma, quais são as suas características, enfim, eu vou chamar ao palco 4 pessoas muito importantes aqui que trabalharam também na Fenalto e são peças fundamentais de todo esse esforço que a Fenalto está realizando junto ao governo federal para tentar trazer essa reforma para um conhecimento mais próximo do setor e realmente não prejudicar o setor. A primeira que eu gostaria de trazer aqui é o senhor Ilídio Santos, que foi ex-presidente da Fenalto, foi o fundador da Fenalto, né, senhor Ilídio? Por favor, senhor Ilídio, se a Fenalto existe, é por conta do senhor Ilídio. Seja bem-vindo, senhor Ilídio. Obrigado. Pode sentar. O senhor Ilídio é fundador e ex-presidente da Fenalto, foi o grande responsável pela organização da nossa entidade. Para quem não sabe, a entidade Fenalto é a que representa o setor de veículos seminovos e usados pelo Brasil. São 30 associações distribuídas por todos os estados do Brasil. Ele colaborou muito nessa formação dessas associações, viajou bastante, foi atrás de todo mundo, conseguiu montar essas associações. Hoje ele é membro do conselho da Fenalto, também presidente da Analtos, que é a Associação Nacional dos Autos Shoppings, que também é filiada à Fenalto, revendedores de lojas multimarcas. Seja bem-vindo, senhor Ilídio. Muito obrigado. Agora eu quero pedir ao palco, que vem ao palco, o senhor Everton Fernandes, é vice-presidente. Já tem até plateia, já tem fã-clube, Everton. Vice-presidente da Fenalto e também presidente da Sindivel, o Sindivel, Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará. O senhor Everton já está aqui, seja bem-vindo, Everton. Mais Obrigado. Um convidado especial para esse painel é o senhor José Rodrigues do Rego Neto, membro do Conselho da Fenalto, presidente da Agência Auto Distrito Federal, Associação das Agências, seja bem-vindo, Neto, das agências de automóveis do Distrito Federal. E complementando esse quarteto de estrelas, né, do setor automotivo, trazer ao palco aqui, convidar ao palco, o senhor Alcides Wilhelm, do escritório Wilhelm & News, advogados associados, que presta assessoria jurídica à Fenalto. Seja bem-vindo, senhor. Só para a gente contextualizar um pouco aqui, esse bate-papo vai durar em torno de 40 minutos, é um papo muito rápido também, porque na sequência nós temos outras palestras, mas eu gostaria de lembrar aos participantes que devido a esse grande congresso que a gente tem e essa complexidade que existe aqui, e para a gente não atrapalhar as próximas palestras, que as respostas fossem objetivas e o mais claro possível para que o pessoal entenda o que é essa reforma tributária. Vou começar pelo senhor Alcides, o advogado que presta serviços para a Fenalto. Essa reforma tributária está nos noticiários há muito tempo, né? E cada vez que vai e volta é um capítulo novo que a gente vê surgindo. Mas ainda não está finalizada, né? Muitas dúvidas sobre essas questões, o que ela vai abranger e tudo mais. Eu gostaria que você pedisse ao senhor, então, senhor Alcides, que de uma forma bem sucinta e objetiva, na medida do possível, explique para o nosso público presente aqui, em termos gerais, o que é exatamente a reforma tributária, o que o governo vem discutindo e o que o governo pretende com essa reforma. Qual é a previsão, se é que existe uma previsão para ela entrar em vigor? Perfeito. Boa tarde a todos. Tá? A tarefa que me foi dada é dantesca, tá? Falar da reforma tributária em tão pouco tempo, né? Com um tema tão complexo. A gente já vem falando de reforma do nosso sistema tributário há pelo menos 30 anos. Né? O nosso sistema tributário a nível mundial é conhecido como manicômio tributário, pelas dificuldades da legislação, complexidade e ainda pelas complexidades que são postas pelas próprias receitas estaduais, federais, municipais, que mudam o entendimento diuturnamente, né, dos posicionamentos do que é ou não tributado, enfim, né, essa oscilação de interpretação legislativa. Então, a reforma ela vem com o objetivo de resolver especialmente, né, essa questão de litígios tributários. Né. Hoje, por exemplo, nós temos aí a reforma ela tá eliminando 5 tributos: IPI,
PIS, COFINS, da esfera federal, né? E ISS municipal e ICMS estadual, né? E a gente optou por um sistema tributário dual, ou seja, vai ter um IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai abranger o ICMS e o ISS, e nós temos a CBS, que vai abranger os tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Então, foi feita essa divisão que o Congresso achou que seria mais adequada até para manter a questão, né, da Federação Brasileira, do Pacto Federativo. Então, a ideia da reforma hoje, né, quando a gente está tratando, né, por exemplo, de ISS e ICMS, existem muitas situações que não se sabe se aquilo é um serviço ou aquilo é uma mercadoria, né, ou um produto também sujeito ao IPI. Então, a reforma ela vem para pacificar isso. A gente não vai mais ter essa diferenciação do que é mercadoria, né, do que é produto, né, que seria sujeito ao IPI, e do que é serviço, né. Seções de direito, por exemplo, sempre foi uma questão que foi muito levantada, é sujeito ao ISS, não é, está fora da legislação, existe um limbo tributário que ela não é tributada, enfim, tudo isso com a reforma vai ser pacificado. A gente tem a CBS e a IBS, independente da característica da receita da empresa, seja serviço, seja produto, seja qualquer coisa, vai ser tributada de forma igual. Então, todas essas discussões tributárias que a gente tinha até hoje, e que vem discutindo ainda até hoje, elas não vão mais existir no novo sistema tributário. Então, o novo sistema tributário, ele vem para ser mais lógico, mais eficiente e mais fácil de se operar. Essa é uma das principais características, né? Entre elas, né, além disso, a ideia inicial da reforma é que ela seria igual à legislação para todos os contribuintes de norte a sul do país, independente da atividade econômica que eles exercessem. Porém, quando chegou na alteração da Constituição no ano passado, em 2023, lei complementar, a PEC 132, né, que alterou a Constituição e trouxe para dentro da Constituição esse arcabouço novo do sistema tributário, observou-se que vários segmentos, se entrasse nessa linha geral, igual à tributação para todos, perderiam competitividade ou até seriam eliminados do mercado. Então, criou-se várias exceções. Então, nós temos exceções para alimentos hoje, nós temos exceções para medicamentos, nós temos exceções para educação. Vários segmentos conseguiram ter algum benefício, porque a ideia inicial, uma regra geral para todos, era inviável, até pelo tamanho do país, pela característica que nós temos da nossa economia, que ela é muito diversificada, e não tem como nós tratarmos todo mundo de uma forma igual. Então, a ideia principal, ela hoje já tem algumas exceções, mas ainda assim a gente avança numa simplificação em relação ao sistema tributário anterior, né? No sistema tributário anterior, temos lá várias situações tributárias, temos Simples Nacional, temos lucro presumido, lucro real, né? E todos eles têm uma forma de tributação sobre a receita, né, de forma diversa, né? Essa reforma, para vocês entenderem, a gente só está tratando dos tributos que incidem sobre a receita operacional das empresas. A gente não está tratando de lucros, dividendos, absolutamente nada. Isso é uma outra etapa da reforma tributária. Então, essa alteração aqui ela é tão significativa, para vocês terem ideia, que esses tributos que estão sendo tirados, né, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, eles correspondem a mais de 50% da arrecadação tributária do país. Então, olhem a magnitude do que a gente está alterando. É muito preocupante a gente alterar isso de uma forma tão rápida como está acontecendo. Eu, por exemplo, eu sou um pouco crítico em relação à velocidade que a reforma está tomando, né, sem uma discussão mais adequada com os setores econômicos para poder realmente trazer algumas equalizações para não deixar algum determinado setor econômico morrer pelo fato do excesso da carga tributária. A questão tributária é praticamente como um remédio. O remédio é uma droga. Dependendo da dosagem, ela mata. Se ela for aplicada corretamente, ela vai ser eficaz. Nós estamos na mesma situação hoje, né? A alíquota hoje do IVA, né, que seria a IBS e a CBS,
ela começou em 25% e hoje já se fala em 28,5%, ou seja, é a maior IVA do mundo praticamente, né? E a gente não tem hoje estudos sérios ainda, né, estão acontecendo agora, por intermédio das federações, da Fiesp, de todos os órgãos aí que representam as empresas, para ver o que isso vai levar, qual vai ser o impacto em cada atividade econômica. Então isso hoje, a gente pulou um pouco esse momento e foi direto para a reforma e está sendo aprovada a toque de caixa. Isso é preocupante. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, essa reforma ela não tem mais retorno. Ela vai acontecer e nós vamos ter que nos adaptar a essa situação. Então, pergunto para vocês aqui, quantos de vocês já fez alguma simulação na empresa de vocês de qual vai ser o impacto da reforma? Hoje nós já temos como fazer isso. Uma pessoa, tá? Uma pessoa só. Duas. Contadora não vale, só vale se for empresário. Então, assim, ó, mas eu já vi sua análise. Está atento a essas questões. Então, a reforma ela vem realmente com o objetivo de simplificar, facilitar, né? Um dos pilares dela é a não cumulatividade, ou seja, tudo que eu paguei na etapa anterior eu me credito. Hoje ICMS já é assim, PIS e COFINS não cumulativo também é assim, mas com restrições, né? E a reforma ela tem pontos positivos, só que ela tem que ser bem dosada para que ela possa realmente funcionar. E aí entra realmente a questão, né, da pressão que os setores econômicos da sociedade, da economia, precisam exercer. É isso que eu gostaria de comentar agora, doutor Alcides, se você me permite. Muita gente não conhece o trabalho que a Fenalto realiza nos bastidores. A Fenalto é uma entidade representativa do setor dos lojistas multimarcas, mas muitos não conhecem sequer a associação estadual que representa essa categoria. E essa pressão que o doutor Alcides está dizendo, esse acompanhamento junto ao governo federal é importantíssimo, é vital para a sobrevivência do setor. E eu gostaria de pegar esse gancho para conversar com o Suilídio agora, porque o Suilídio é um precursor dessa questão da busca dos interesses da categoria junto ao governo federal, governo estadual e municipal, na defesa dos interesses dessa categoria. O senhor podia relatar para nós, doutor, na sua história dentro da Fenalto, como é que foram essas conquistas que a Fenalto realizou? Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou ser bem rápido, né? Porque o Neto e o Everton tem muito o que dizer sobre a tributação. Bom, eu comecei muito lá atrás. E na época que eu entrei em entidade de classe, o ICM de carro usado era 18% sobre a nota fiscal. 18%, para você ter uma ideia, né? Um carro na época, vamos supor, 20 mil reais, você faz vezes 18, você vê quanto é que era só de ICM. E naquela época nós já fizemos um trabalho, a associação já fez um trabalho, onde na época fomos procurar o governador Fleury, e lá nós pedimos um desconto de 95% na base de cálculo do ICM. Aí foi aonde passamos a pagar 0,9% sobre o valor da nota. Isso serviu como jurisprudência para o Brasil inteiro. Tanto é que em muitos lugares hoje ainda paga 5% do ICM local. 3 estados hoje são isentos de ICM, que é Bahia, Espírito Santo e Pernambuco. Então, isso já diz a importância de uma associação. Isso é importante. Quero até aproveitar essa oportunidade que quem está aqui, que ainda não é sócio da sua associação, no seu estado, procure a associação, se associe, para que nós podemos ser mais fortes. É só aí que nós vamos conseguir a coisa. Outro projeto muito importante é que os encargos federais também era 6,5%, como o doutor Alcides falou, PIS, COFINS, FIS social e tudo, era 6,5% sobre o valor total na nota. E na época nós também, da Fenalto, nós conseguimos falar na época com o doutor Francisco Dornelles, do Rio de Janeiro, e levamos um projeto para que nós pagássemos todo esse encargo só pela diferença da entrada e a saída de veículos. Isso é até hoje, isso foi conquista da Fenalto, é bom dizer isso, que isso foi conquista da Fenalto. E outra coisa que eu também podia dizer de importante é o Renave. O Renave nasceu na Fenalto. Há 11 anos atrás que nós estamos trabalhando em cima do Renave. E agora, a importância da Fenalto e as outras entidades vão estar agora aí para mostrar a força que a Fenalto tem para conseguir melhorar
a tributação para o lado dos seminovos e usados, entendeu? E eu acredito que vamos ter aí boas notícias. Gostaria de ouvir o Neto e o Everton, que estiveram lá no Senado trabalhando e tudo, porque aí é que é a importância da FENALTO, entendeu? E a FENALTO também, uma das coisas que eu fico muito feliz, muito orgulhoso, é ver hoje aonde nós chegamos com esse 13º Congresso, onde o primeiro nós conseguimos levar 5 expositores e 350 pessoas. E hoje nós estamos aqui com 70 expositores, todos os bancos presentes, e mais de 12 mil pessoas. Isso é um momento de alegria importante. Muito obrigado, é o que eu tenho a dizer. Passar para o Everton agora, essa questão também. O Everton é vice-presidente da FENALTO, já está há muitos anos também colaborando com a FENALTO, e é uma peça importante nessa negociação, nessas negociações que são feitas pela FENALTO, tanto a nível federal quanto a nível de instituições semelhantes ou pares da FENALTO, né? FEComércio e tudo mais. Everton, você tem essa facilidade, você tem esse trânsito muito bom entre essas associações. E dentro dessa questão da reforma íntima, da reforma tributária, provavelmente você também já alinhou com outras associações, outras entidades, uma força maior, um projeto. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso? Mussa, boa tarde a todos. O doutor Alcides falou aqui da complexidade e que a reforma tributária tem como objetivo minimizar essa complexidade, mas para nós que somos empresários ela ainda continua sendo muito complexa. É um assunto que, na verdade, a gente tem pouco conhecimento, mas precisamos nos aprofundar porque a nossa legislação é muito complexa. Por mais que a reforma tributária ainda venha trazer algumas facilidades nessa compreensão para a gente que está mais na atividade comercial, ela continua sendo de uma complexidade ainda bem elevada. E eu tive a oportunidade, Mussa, como você falou, eu faço parte lá da diretoria da FEComércio, e a FEComércio estava mediando um encontro entre, na verdade era uma sessão da Câmara dos Deputados lá no Ceará, né, e com o tema da reforma tributária. E tinham 2 deputados presentes que fazem parte de uma comissão que estavam trabalhando na questão de os ajustes finais da reforma tributária. E eu estava no seu papel, aí sentado, de facilitar esse encontro. Eu não tinha, o nosso sindicato na época, no dia, foi no mês de junho de 2024, não estava escalado para participar dessa audiência. Era uma audiência pública e a gente não estava escalado para participar. Mas teve um sindicato que estava escalado e não foi o representante. Então, na hora, o deputado Luiz Gastão perguntou se eu queria fazer alguma pergunta pela Câmara setorial lá do Ceará, já que eu estava presidindo as câmaras setoriais lá no Ceará. E eu falei para ele que eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao nosso segmento, né? E eu fiz a pergunta, o deputado Moses Rodrigues, faz parte dessa comissão também, respondeu e com a resposta dele acendeu uma luz de alerta muito grande, que o Neto também já estava atento a essa questão lá em Brasília, pela proximidade dele já com muitos parlamentares e senadores lá em Brasília, né, onde ele está sediado. E a resposta dele foi que compras feitas de pessoa física para pessoa jurídica, quando você fosse vender, você ia ser tributado de acordo com a alíquota do IVA, que na época se falava em torno de 25% a 26%, existe na possibilidade até de 28%, mas ainda nada definido, né? Estão em fase de estudos, e aquilo ali acendeu uma luz, e a gente começou a conversar e discutir isso a nível de FENALTO. E o Neto, mais próximo, ele daqui a pouquinho vai detalhar mais como foram os contatos dele lá no Distrito Federal, mas coincidiu de no último dia de fazer qualquer alteração lá no Senado, o Neto está indo para o Rio de Janeiro, e eu também estava no Rio de Janeiro numa reunião da Confederação Nacional do Comércio, estava lá no CNC, e o Neto estava chegando em Brasília, e a sede da Confederação Nacional é de frente ao aeroporto Santos Dumont. E o Neto, do jeito que estava assim, bem esportivo, né, todo mundo lá de terno e tudo, mas do jeito que ele estava com a família dele, se dirigiu lá ao CNC, ao local da CNC, e a gente conversou
com o deputado Gastão, passamos a problemática para ele, não é? E ele já estava ciente disso aí, que eu já vinha conversando com ele a respeito disso. E o Neto, com a equipe dele lá de Brasília, entrou em contato com a equipe tributária do partido do deputado Gastão e conseguiram fazer um texto, que ele vai já detalhar também, já nos 48 minutos do segundo tempo, né, às 19 horas e 30 minutos por aí aproximadamente, né, Neto? Ele conseguiu concluir o texto e colocar numa emenda lá em Brasília, onde a gente passa a ter um pouco mais de fôlego, e o Neto vai já explicar também esses detalhes. Eu vou deixar para o Neto explicar esses detalhes, que ele acompanhou mais de perto, mas reforçando talvez o que ele já vai falar, eu tenho trabalhado mais próximo aos deputados lá pelo Ceará, e o deputado Gastão, que faz parte realmente dessa comissão, e ele tem nos assegurado, assim como o senador Isalci, o Neto lá em Brasília, tem assegurado a ele que a linha de pensamento e a linha que vai ser seguida é a linha do IVA, que os carros usados só serão tributados se algum valor for adicionado ou algum valor for agregado a algum momento onde ele já foi tributado. Ou seja, o carro 0 km foi tributado uma vez, ele só gerará imposto de consumo, que aí é onde o doutor Alcides já explicou aqui. Os impostos que estão sendo tratados agora é a questão de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Mais um outro imposto, IPI, que no nosso caso, no comércio não tem IPI, mas na primeira tributação vai ter. Se um carro foi comprado por R$100 mil, ele só vai ser tributado se em algum momento de vida dele, de transações que ele venha passar, superar esse valor. Então é essa linha que a gente tem trabalhado. Eu sei que esse pensamento gera algumas dúvidas, principalmente dos contadores. Eu estive conversando com a doutora Andréa, que está ali, é contadora de mais de 30 revendas em Minas e alguns outros estados. Ela já fez estudos. Eu recebi quantos, doutora? Perdão? 100 revendas pelo Brasil todo. Então ela veio aqui acompanhar esse tema, mandou um estudo do que ela fez, e eu estou atento a tudo quanto você argumentou lá no seu estudo. Vou repassar essas dúvidas para que o deputado possa acompanhar lá de perto, e ele tem realmente afirmado categoricamente que vai ser o mesmo pensamento do IVA, ou seja, só se agregar ou adicionar algum valor durante ao ciclo de vendas desse produto. É isso que eu queria perguntar para o Neto agora, né? O Neto é, além de presidente da Agência Auto lá do Distrito Federal, membro do Conselho da Fenalto, é um batalhador também na questão do apoio político que a Fenalto tem junto ao Congresso, junto à Câmara. Neto, exemplificando assim rapidamente algumas situações em que um lojista pode vivenciar com essa reforma, ou de repente com essas mudanças que foram propostas já não existirão. Você pode dar alguns exemplos? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde a todos, né? Mussa, muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar todos os painelistas. Falar depois desses craques aqui não é nada fácil, né? Mas enfim, quero aproveitar e cumprimentar também os nossos associados de Brasília, do Distrito Federal, que estão presentes. Quero cumprimentar meu contador também, está ali me olhando. Se eu falar qualquer bobagem aqui, vai puxar minha orelha. Muito obrigado, tá, Lindomar? Você foi fundamental também nesse trabalho que a gente fez lá no Distrito Federal, junto aos parlamentares. E, Mussa, te respondendo a sua pergunta, não foi fácil, né? A gente acabou chegando no último dia para fazer essa apresentação emenda. Para vocês entenderem, essa reforma saiu da Câmara Federal e aí partiu para o Senado com um texto original, para que fossem feitos ajustes. E aí começaram todas as categorias procurar os seus senadores dos seus estados para que pudessem, digamos assim, pedir pelo amor de Deus, né, que essa reforma não seguisse nos planos da Câmara Federal, que partiu principalmente do deputado Mauro Benevides Filho, que é um tributarista, é um deputado que é do lado do governo. Do Ceará, inclusive. É do lado do governo e do empresário que se vire para lá. E isso é a realidade. Então nós começamos a fazer esse trabalho no Senado. Procurei o senador Isalci, nós já estávamos com o texto pronto já para fazer a emenda. O nosso pedido era que pelo menos ficasse da forma como que a gente paga hoje, né? Para vocês terem uma ideia, na loja de vocês, um carro, vou usar a analogia aqui do Everton, um carro de R$100 mil que a gente paga hoje R$2.500 de imposto,
e passaríamos a pagar R$25 mil. Então, vocês há de convir comigo que é uma quebradeira geral das empresas e voltar para o mercado da informalidade. Foi essa demanda que nós levamos para o Senado e acompanhamos isso lá com o senador Exalci. Lembrando que nós começamos a fazer esse trabalho porque os advogados tributaristas do Congresso queriam cobrar da Fenalto R$2 milhões só para acompanhar essa articulação nas comissões, porque não é só senador. Sai do Senado e vai para várias comissões dentro do Senado, e aí as articulações continuam. Inclusive, eles querem votar isso esse ano ainda, vão votar esse ano, então não tem mais o que ser feito. O que tinha que ser feito, a gente já fez. Eu me sinto muito orgulhoso aqui de poder ter contribuído a nível Brasil inteiro, de trazer esse benefício para vocês. Se a gente conseguir, nós teremos muito o que comemorar. Mais uma vez eu falo aqui, a Agência Alta do DF está de parabéns pelo trabalho. Não foi eu não fiz isso sozinho também. Nós criamos uma comissão com a nossa diretoria para levar essa demanda, porque eu falo o seguinte: nosso presidente Lídio falou muito bem, um só não consegue ter voz. Então nós precisamos da união do setor. E é para isso que a gente faz aqui. Eu estou há 5 anos à frente da Agência Alta do DF. Eu praticamente larguei os meus negócios e me voltei para o lado do associativismo. E estou gostando muito porque em Brasília está crescendo esse sentimento no empresário de saber que ele precisa estar junto da sua associação. Porque esse trabalho conjunto faz toda a diferença. Então, eu queria fazer o apelo do presidente. Quem está aqui que não é associado ainda, procure a sua associação local, porque a federação tem dado todo o apoio. Eu, como conselheiro da Fenalto, sou testemunha disso, por vários dias que a gente se reúne com assembleias para trazer cada vez mais, atender as demandas da associação, porque tem duas situações diferentes. Neste caso aqui, é federal. Sem a federação, a gente não faz. Se eu levasse esse ofício lá para o senador, só com a marca da Agência Alta, esquece. Então, nós trabalhamos muito para chegar até aqui. Mas vamos lá. Passou no Senado, agora já voltou para a Câmara dos Deputados. E agora é que é o problema, né? Como o Everton falou muito bem, o deputado Gastão deu todo o suporte para a gente reajustar o texto que nós pedimos nessa emenda, porque o texto foi desenhado lá em Brasília com o nosso contador, o Lindomar, acabo de repetir aqui o nome dele, e aí levamos para o Senado. Vou só voltar aqui um pouco. O senador falou, não adianta esse texto aqui não, porque você precisa simplificar. O senador não vai ler isso. Então vocês imaginam, gente, olha só o risco que a gente corre, o nosso segmento, os nossos negócios, passar pela mão de alguém que nem vai ler. Eu acho que isso é o caso mais grave, sabe? Mas enfim, aí voltou. Então, lá no Rio de Janeiro, com o deputado Gastão, ele sugeriu a assessoria de comunicação dele que nos desse todo apoio para fazer um ajuste nesse texto. Então, foi protocolizado às 20h30. Lá no meu Instagram, inclusive, tem um vídeo que eu estava no Rio de Janeiro, nós comemoramos muito isso. Então, assim, tem coisas que a associação faz que muitos de vocês não sabem, né? Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Aí, moça, para não me alongar muito, então agora voltou para a Câmara dos Deputados, então a nossa articulação, saindo aqui do Congresso, eu vou ter que visitar os gabinetes dos deputados, com apoio do deputado Gastão, para que a gente consiga. O deputado Gaia, também de Goiás, já falou que vai votar, porque a Câmara, entenda bem, se a Câmara modificar, entender que o Senado mudou alguma coisa no texto, como de fato nós mudamos tudo, eles podem voltar tudo como era antes. Então eu queria contar com a colaboração de vocês na torcida positiva, para que a gente consiga reverter isso na Câmara dos Deputados e que a nossa tributação continue a ser como ela é hoje, porque senão é a informalidade em pessoa. Nós teremos que fechar as nossas lojas e trabalhar em casa vendendo um carro autônomo. E a gente sabe muito bem que hoje a Receita está de olho em todas as movimentações financeiras. Então não adianta o empresário que pensa hoje que ele vai fazer um negócio ali na conta do vendedor, vai colocar o carro no nome do lavador de carro dele, ele vai ser pego pela Receita Federal. Eu já fui fiscalizado, até hoje eu pago uma multa por isso. Então, assim, a gente procura fazer o certo. Então o revendedor que é sério, quer trabalhar com honestidade, ele tem que pagar imposto. Não adianta querer driblar a fatia do governo, porque você vai cair e vai ser muito ruim para você depois. Então, esse é meu apelo, que vocês procurem também profissionais. Eu penso o seguinte, o vendedor de carro, ele vende carro. Não adianta ele querer, apesar que vocês estão aqui ouvindo a gente falar de reforma tributária, mas não adianta vocês sair daqui achando que entendeu tudo, não.
entendeu? Procura um contador sério. Tem empresário que quer pagar 300, 400, 500 reais para um contador. Vocês não vão ter um trabalho. Tem um ditado que fala que quem quer pagar preço de banana tem serviço de macaco. Então, isso é um ditado popular e é verdadeiro. Então, procure um bom contador, procure alguém que está antenado ao que está acontecendo no mercado, procure um bom advogado tributarista, que eu tenho um para indicar, muito bom profissional. Então, assim, eu acho que o revendedor de carro ele tem que estar amparado com esse suporte, tem que ter uma retaguarda garantida para que você consiga prosperidade nos seus negócios. Então, seria essa a minha dica para vocês aqui nessa tarde maravilhosa aqui nesse Congresso Fenalto, que a federação deu um show, mais de 13 mil participantes, né? Já passou os 13 mil. E você faz uma parte dessa célula desse congresso, que é o nosso assessor de imprensa, e faz um trabalho magnífico. Muito obrigado, gente, pela presença de todos aqui. Obrigado. Bom, como o próprio Neto já falou, esse assunto é extremamente complexo. Não é objetivo desse painel explicar detalhamentos da reforma, porque nem nós sabemos o que está acontecendo, o que pode acontecer. O que a gente está demonstrando aqui, eu estou tentando passar para vocês, é a importância da união de todos, lojistas de todo o Brasil, junto com as associações, afiliando-se às associações, para que a Fenalto tenha essa força junto ao governo estadual, ao governo federal, em todas as instâncias, para defender os interesses da categoria. Isso que é importante, porque não adianta um ou outro ir lá, ou ser amigo do deputado, ser amigo do vereador e pedir favor para eles. Se não tivermos essa energia, essa força de uma categoria que hoje são mais de 48 mil lojas pelo Brasil, vocês multipliquem pelo um número básico de 5, 6 funcionários por loja, chegamos a um número expressivo de funcionários que dependem dessa atividade. Então a gente queria reforçar justamente essa condição do que o papel que a Fenalto tem nessas negociações. E é isso que eu gostaria. Como a gente já está quase assim finalizando, fala, Everton. Mussa, dê licença aqui. A gente ouviu aqui, o Ilídio tem uma história fantástica na Fenalto, fundador da Fenalto. É um papel crucial para o cenário que nós temos hoje, né, de certa tranquilidade no nosso setor, porque anteriormente de reconhecimento e na parte tributária, trazendo para a questão tributária, era impossível a gente pagar o imposto de carro, era impossível, e a gente tinha essa honestidade de chegar e falar para a Secretaria da Fazenda, lá na Receita Federal, de dizer, olha, é impossível pagar. No Confaz também, no Confaz é estadual, é a Confederação das Fazendas Estaduais. E a gente chegava e dizia, é impossível pagar. Aí eles diziam assim, não, a gente cobra caro porque a gente sabe que vocês sonegam. O Augusto ouviu muitas vezes o pessoal lá da Secretaria da Fazenda falando isso. O Augusto foi presidente lá do Sindivel por muitos anos e ele participou principalmente quando nós chegamos num acordo, foi na gestão do Augusto com a Cefaz de pagar por estimativa, porque a gente não tinha como pagar o imposto. Aí a gente vê o trabalho que foi feito lá atrás e o tempo que levou para virem acontecendo algumas transformações no setor e a velocidade com que as mudanças estão acontecendo agora é uma velocidade rápida demais, tanto nessa área de gestão, de tributação, quanto dos processos de vendas, de controles, de produtos também. Os nossos produtos têm passado por mudanças, mas o que eu quero dizer é o seguinte, reforçando o que o Neto falou, cada vez mais nós precisamos estar preparados para formalizarmos as nossas operações. Está aí o Renave dando um suporte para isso e passa a ser um instrumento realmente de controle do governo, tanto a nível de Detrans, quanto também a nível de fisco estadual, né? E até em relação aos financiamentos de veículos, que eles querem vincular os carros serem financiados somente se estiverem dentro do Registro Nacional de Veículos, que é a abreviatura Renave, para aqueles que ainda não têm conhecimento. Então, a gente tem que se preparar. Na verdade, a mensagem que eu queria dizer era, reforçando o que o Neto falou, nós precisamos estar preparados para essas mudanças que vão chegar e quem não se preparar, infelizmente, vai ficar fora do mercado, né? Então, a gente tem que estar preparado. Eu queria complementar aqui uma coisa que é interessante, gente. Vocês vão fazer... Hoje, quando você compra um carro da concessionária, você é creditado no imposto.
O nosso pedido também, eu esqueci de falar desse detalhe para o Senado, que se conseguirmos aprovar isso na Câmara desse jeito, vai ficar perfeito. Você também vai conseguir creditar o imposto quando você comprar do carro da pessoa física, né? E um outro detalhe, todo o consumo que você tiver na loja, muita gente não pega nota fiscal, você vai poder também deduzir no seu imposto. Então, eu entendo, viu, doutor, que com essa reforma tributária, se passar da forma como que a gente pediu lá na Câmara dos Deputados, vai ficar muito melhor para a gente. Então, por isso que a gente precisa muito, mais do que nunca, dessa força negativa de vocês, positiva de vocês. Essa força positiva para que a gente consiga esse êxito lá na Câmara dos Deputados, né, Everton? Doutor Alcides, quer falar? Eu espero realmente que passe, né? Porque caso contrário, o setor ele ficaria inviabilizado se entrar na regra geral, né? E essa questão eu queria reforçar da importância do associativismo, tá? Para vocês terem uma ideia, os grupos de trabalho hoje que estão, né, fizeram a redação do PLP 68, do PLP 108, um que trata do IBS e CBS, outro que trata da arrecadação, administração dos tributos. Todos os grupos, sem exceção, não há um representante da economia, da iniciativa privada. São todos representantes do governo, auditores fiscais, procuradores, não há um integrante da classe empresarial. Ou seja, a reforma, como ela está sendo gestada, ela vai sair com a cara do governo, né? Ou seja, eles estão, né, criando uma legislação benéfica muito mais para a arrecadação, aumentar a arrecadação, do que pensando só numa eficiência de apuração, numa eficiência econômica. Como eu falei no início ali, a diferença entre o remédio e a droga é a dosagem. A mesma questão aqui hoje, ninguém está levando a sério essa questão da dosagem da alíquota. E se a gente não ter uma alíquota adequada, né, não só, né, mesmo que nós, como Fenalto, consigamos a redução, mas as outras atividades econômicas podem entrar em recessão. Então, é um trabalho, né, não só nosso, é da sociedade como um todo, que precisa se unir para que a reforma ela venha trazer eficiência, né, tenha uma tributação justa, seja uma justiça tributária, mas também que ela traga eficiência para a economia, né, porque a economia frágil, ela não adianta nós termos a melhor legislação, termos uma tributação baixa, se a economia ela efetivamente não anda. Então, a reforma, por isso que eu citei no início a importância dessa reforma. Nós estamos tratando de mais da metade da arrecadação tributária do país, não é uma brincadeirazinha qualquer. Então ela tem que ser levada muito a sério e também, especialmente, pelos integrantes do governo, que deveriam olhar mais também pelo lado econômico, coisa que até agora eles não fizeram, né? Hoje se fala muito em análise econômica do direito, ou seja, quando eu aumento uma alíquota tributária de um determinado tributo, antes se estuda exaustivamente para ver qual é o impacto que isso trará para a economia. E aqui no Brasil a gente está fazendo exatamente o contrário. A gente está chegando numa reforma gigantesca sem saber qual é o impacto. E mais, vocês devem ter visto, o nosso ministro, o Haddad, numa entrevista foi perguntado para ele qual era o impacto econômico por setor econômico. E ele disse que ele não sabia qual era o impacto, mas ele sabia que a alíquota global tem que ser 27%, 28% para manter a arrecadação. Então, isso é muito pobre para quem deseja uma reforma tributária do tamanho que a gente está pleiteando, né? E você falou aí, que você falou, doutor Alcides, é muito importante, porque se a economia estiver quebrada, não adianta nada o setor de revenda de veículos está bem, né? É por isso que eu tenho aqui comigo, não sei, é difícil, não sei como é que eu posso compartilhar com a plateia, eu tenho a apresentação do senador Isalci, nós vamos passar aqui. Onde ele fala tudo, moça, de todos os setores. Então, todos os setores da economia se movimentaram. E por incrível que pareça, o que mais vai sofrer com isso é o de serviço, e eles estão conseguindo reverter. Então, entenda bem, eu acredito que com essa apresentação que eu tenho aqui pode clarear, viu, moça? Se tiver como eu passar para as pessoas... Então, deixa eu fazer o seguinte, então. Já estamos com o tempo aqui finalizando. Só queria reforçar essas questões que foram colocadas aqui, logicamente são simples demais, precisam ser mais estudadas, melhor estudadas. Reforçar mais uma vez o papel que a Fenalto vem desempenhando na questão da defesa dos interesses do setor, isso é importante, e o reconhecimento dos nossos vereadores, deputados, senadores, desse trabalho. Eu tenho aqui 2 vídeos
que são pequenos, são curtos, que eu gostaria de passar. Vou pedir para passar o primeiro vídeo. Vamos lá? Um assunto que estava preocupando os empresários do segmento de carros seminovos e usados era o texto da reforma tributária, que inicialmente indicava uma carga de 26,5% sobre as vendas para as pessoas físicas. Esse vídeo é um resumo do trabalho realizado pela Fenalto no intuito de alterar o primeiro texto da reforma tributária. O presidente Enilson Salles solicitou a mim, pela proximidade com o deputado Luiz Gastão. O deputado, além de fazer parte da comissão de revisão da reforma tributária, também havia se proposto a representar o setor automotivo na Câmara dos Deputados. O Neto, presidente da Agência Auto DF, Distrito Federal, também foi convidado a fazer parte dessa força-tarefa por conta do seu excelente relacionamento no Congresso Nacional. No dia 28 de junho de 2024, foi realizada uma audiência pública no Senac Aldeota sobre a regulamentação da reforma tributária com os deputados federais Luiz Gastão e Moses Rodrigues. Fica a preocupação nossa na reforma tributária, qual vai ser o peso dessa carga sobre os produtos usados e principalmente os carros usados, porque se ficar pesado, o que a gente vai estar fazendo é estimulando alguns empresários saírem da formalidade e irem para a informalidade, que vai ser bem mais fácil, bem mais barato estar comercializando os carros na informalidade. Então, era essa a colocação que eu gostaria de deixar. Obrigado. Vamos aqui, o Everton Fernandes. A questão da tributação de veículos, e aqui você representando aqui o setor automotivo, quanto à questão de veículos usados, né? Então, quando uma PJ vender um veículo para uma pessoa física, vamos dizer que o veículo custe 100 mil reais. Aqui a PJ está vendendo para a pessoa física, o que é que vai acontecer? Vai ter que ter um ajuste, uma calibragem no preço, porque ele vai pagar o produto, o consumidor CPF, pessoa física, vai pagar os 26,5% daquele veículo, mesmo ele sendo usado. Com base na informação dessa elevada carga tributária, Neto e eu nos reunimos em agosto desse ano, em 2024, na sede da CNC no Rio de Janeiro, com o deputado Gastão, que disponibilizou sua assessoria tributária para nos auxiliar na proposta de emenda ao texto original lá no Senado Federal. Resumindo, a atual proposta elaborada pelo senador Isalci, com o apoio do deputado Luiz Gastão, ficou muito melhor do que nós esperávamos. Agradecer ao Neto, agradecer ao Nilson e ao senador Isalci. Nós na Câmara fizemos o primeiro trabalho, mas o Senado teve um aprimoramento muito bom do texto que nós deveremos manter na Câmara. E o senador Isalci foi o grande responsável por esses ajustes, que vai falar aí conosco, né, senador? Deixar o pessoal tranquilo. Está previsto já na regulamentação o crédito presumido, ou seja, aquilo que foi pago de imposto será compensado na venda de qualquer veículo. Então fique tranquilo, está tudo certo, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, de mobilização. Conforme as palavras do deputado Gastão e do senador Isalci, quando a reforma tributária for aprovada e se não houver mais alteração no texto proposto, os carros usados só serão tributados se forem vendidos com preço superior ao valor de quando foram comprados pela primeira vez, 0 quilômetro. A aprovação desse texto representa uma grande vitória para todos nós do setor de seminovos e usados. E não teria sido possível sem o acompanhamento do presidente da Fenalto, Enilson Salles, e nos apoios do deputado Gastão e do senador Isalci, ao qual nós somos muito gratos. Agora ficamos no aguardo do trâmite e da aprovação da reforma tributária. Nosso muito obrigado ao deputado Luiz Gastão e ao senador Isalci. Parabéns, Neto, por sua dedicação. Parabéns também ao presidente Enilson, que acompanhou de perto e nos orientou em todos os passos desse trabalho. Bons tempos para todos os revendedores de veículos e Deus abençoe o Brasil. Um assunto que estava preocupando os empresários
Vocês perceberam, teve um delayzinho, né, entre o som e a imagem, mas a mensagem ficou clara aqui com o trabalho realizado pelo Neto e pelo Everton. E esse segundo vídeo que a gente vai passar aqui também rapidinho é uma mostra da receptividade que os senadores e os deputados tiveram com a proposta feita pela Fenalto. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui em Brasília com a presença do nosso presidente Enilson da Fenalto. Fomos recebidos aqui pelo senador Exalci, grande deputado Gastão, que são um dos responsáveis pela reforma tributária lá no Congresso Nacional, e também está presente aqui grande parte da nossa diretoria da Agência Alto. E temos excelentes notícias. E eu vou pedir para o próprio senador e o deputado Gastão falar para vocês. Deixa o Gastão. Começou na Câmara. Agradecer ao Neto, agradecer ao Nilson. E ao senador Exalci. Nós na Câmara fizemos o primeiro trabalho, mas o Senado teve um aprimoramento muito bom do texto que nós deveremos manter na Câmara. E o senador Exalci foi o grande responsável por esses ajustes, que vai falar aí conosco, né, senador? Deixar o pessoal tranquilo, né? Está previsto já na regulamentação o crédito presumido, ou seja, aquilo que foi pago de imposto será compensado na venda de qualquer veículo. Então fique tranquilo, está tudo certo, viu, Neto? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, de mobilização. Nós que agradecemos você também aí, lá, nosso presidente nacional, o apoio. E o Gastão, meu amigo, que também entende muito, parceiro, e que fez um belo trabalho na Câmara. Muito obrigado pela atenção de todos e mais uma vez, vocês literalmente nos representam. Senador Exalci, deputado Gastão. Obrigado pela visita aqui em Brasília e volte sempre, presidente Enilson. Obrigado. Tchau. Pessoal, boa tarde, estamos aqui. Então deu para perceber o intenso trabalho que a Fenalto vem realizando, embora muitos não conheçam esse trabalho, e volto a repetir a necessidade de vocês procurarem o associativismo, procurarem a sua associação, para que a associação se fortaleça e a entidade federativa que é a Fenalto também se fortaleça para continuar esse trabalho que a gente precisa fazer para proteger os interesses do setor. Lúcia, só o Elídio gostaria de dar uma palavra, mas eu pedi licença a ele aqui só para agradecer o pessoal do Ceará pelo apoio. Tem um grupo aí do Ceará, quem é do Ceará puder levantar a mão, agradeço. Alguns já saíram, estão ali fora também. Mas só tem cearense aqui, tem alguém do DF, deixa eu ver também. Também alguns. Tem gente da DF, mas obrigado pelo apoio de vocês, tá bom? E a gente está trabalhando para que vocês tenham paz e mais sossego no dia a dia. Então eu pedi só o presidente Lídio aqui, que ele gostaria de dar uma palavra, pedi para falar antes dele, só para fazer esse agradecimento. Não, rapidamente, é para dizer realmente, eu estava me lembrando agora, quando o Neto falou que agora está na Câmara, né? E na época, para nós conseguir a redução da carga tributária do Compis, são 500 e poucos deputados. 513. Muito bem, na época eu convoquei 81 senadores. Na época eu convoquei as 20 associações, convoquei os 20 presidentes e dei para eles visitar 20 deputados cada um naquela época. É o trabalho que vai ter que ser feito agora, é visitar todos os deputados, Senado, todos os senadores, para que consiga isso, e tenho certeza que vai conseguir. Parabéns a todos, muito obrigado e vamos continuar. Presidente Lídio, rapidinho aqui para concluir, e quando finalizamos no Senado, né? Se tiver alguém gravando aí, não tem problema, né? Porque o próprio senador agora você vai sair aqui do paraíso e vai lá para Senzala. E realmente, você imagina, 580 vai ser um trabalho árduo, mas a gente não vai desistir não, estamos firmes. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, em nome da Fenalto, de toda a diretoria, que venham no próximo congresso em 2025, que vai ser melhor e maior do que esse. Senhor Elídio, muito obrigado. Everton, obrigado. Neto, obrigado. Doutor Alcides, muito obrigado pela presença. Parabéns a todos aí pelo trabalho.